Olá, eu sou o Júnior Lima, cabeleireiro com mais de 23 anos de experiência no mercado de beleza. E esse vídeo é para você que, como eu, quando se formou num curso de cabeleireiro, saiu completamente inseguro para fazer um corte. Ao longo desses 23 anos, eu desenvolvi uma metodologia que ajudou e tem ajudado muitos cabeleireiros. E essa metodologia vai te dar total segurança e praticidade para fazer qualquer corte. E hoje essa aula é sobre graduação. O que é a graduação? A graduação é uma forma, é um designer que nós utilizamos, são linhas que utilizamos para proporcionar volume em partes do qual nós objetivamos. Um exemplo, se eu quero dar volume na parte da nuca, eu vou fazer com que esse corte seja cortado nessa altura da nuca. Então, como que a gente faz isso? Para que a gente tenha uma visão melhor, nós vemos isso bem nos cortes Chanel, que é o quê? Aquela nuca bem batida, com aquele volume na nuca e as pontas em diagonal. Então a graduação ela tem esse objetivo, dar volume. E nós podemos fazer o corte em linhas verticais e também em linhas horizontais. Nós vamos fazer aqui as duas formas, nós vamos utilizar as duas formas. Por quê? A nossa metodologia tem como objetivo facilitar o corte para você, fazer com que fique mais fácil a sua visão para realizar qualquer corte, ok? E dentro da nossa metodologia de linhas paralelas, nós utilizamos sempre a linha dos dedos com a linha da divisão. Então aqui, na forma vertical, nós vamos ter a nossa mecha guia, que nós vamos começar fazendo a graduação. Observação importantíssima, a graduação será feita num ângulo de 45 graus. Sempre será num ângulo de 45 graus. Então aqui eu já defini a altura que eu quero que pare esse volume, que comece esse volume. Então eu vou determinar isso nesse ângulo. Fazendo uma linha paralela lá com a parte craniana, lá do final, olha. Aqui eu tenho uma linha paralela lá embaixo, como se fosse um triângulo invertido, tá bom? Mas eu preciso definir exatamente onde eu quero. Então, eu quero que ela pare aqui, nessa altura, porque eu quero que ela dê um leve volume aqui para que eu ganhe corpo, ok? Então, vamos lá. Já defini e vou golpear, fazendo a minha mecha guia. Lembrando sempre que a sua mecha guia, ela vai orientar você para todo o resto do corte. Então ela precisa estar perfeita, ok? Fazendo a minha mecha guia, nós vamos passar para a mecha que vai ser cortada. Então, sempre mechas muito finas. Para quê? Para que você não perca a visibilidade da sua mecha guia. Então, olha aqui, peguei a mecha que vai ser cortada e trouxe essa mecha que vai ser cortada na direção da minha mecha guia. Olha. E detalhe, esse cabelo precisa estar nesse ângulo de 45 graus, sempre em direção aqui ao meu peito, olha. Quando eu obtenho a visibilidade, eu posso cortar, senão a mecha está grossa. Então você precisa diminuir, né, a espessura para que fique a sua visibilidade total, olha. Eu estou começando por esse lado, gente, porque sempre, qualquer pessoa vai ter uma debilidade para um lado. Cada um vai escolher o seu. Eu sempre começo pelo lado mais difícil que eu acho, ok? Olha, essa próxima mecha agora vai se juntar uma outra guia, sendo que aquela primeira guia já não vai fazer parte mais. Por quê?
Eu criei uma outra guia, então essa vai ser a minha direção. E sempre assim, olha, os teus dedos de encontro aqui, ó, a linha do meu peito aqui, eu estou com a mecha de frente para mim, ok? Olha, se estiver muito grossa, olha, a gente afina, mas a mecha aqui vai ser cortada para que a gente não perca. Por quê? Quando eu perco, eu tenho que voltar refazendo todo o corte. Então isso vai me dificultar na verdade. Então, olha, tive a visibilidade, cortei sempre aqui, olha. Reparem que todas as hastes, elas vêm nessa direção. Então agora, olha, eu tenho uma outra mecha guia que foi criada. Por que eu faço isso? Para que você tenha a segurança de não precisar depois vir recortando esse cabelo todo de novo. Porque na maioria das vezes, as pessoas saem cortando com as mechas mais grossas e depois precisam vir estar refazendo o corte. Então, com as mechas muito finas, a gente vai tendo o nosso objetivo alcançado de forma limpa, clara e sem retoque. Óbvio, depois que nós secamos o cabelo, provavelmente nós teremos algum retoque, mas é 10%, 5%. Às vezes é até mais um movimento que queremos dar do que propriamente o erro do corte ou a mecha que ficou um pouco maior. Lembrando sempre, o cabelo tem que estar na direção da mecha que já foi cortada, ok? Uma coisa bem bacana, uma dica bem legal, é que o posicionamento da sua mão aqui, ele vai ficando incômodo quando nós vamos chegando no cantinho da nuca. Então, o que você tem que fazer? Porque aqui eu começo com o dedo lá em cima, olha. Eu aplico o dorso da minha mão no pescoço e vou descendo conforme eu vou me aproximando até chegar lá embaixo, ok? Direção. Olha aqui, ó, tô apenas com os meus as duas falanges aqui segurando. Júnior, pô, mas e essa linha de perímetro aí? Tá ficando toda torta. É isso mesmo. Eu não estou preocupado com ela porque no final do corte eu vou definir o desenho que eu quero, ok? Eu não posso definir o desenho enquanto eu estou fazendo. A minha preocupação primeiro é essa. Segundo, a gente faz o acabamento de todo o perímetro, ok? Olha um pouquinho aqui. A mecha vem daqui para cá, fazendo um leve movimento, né? E ao contrário, depois com o outro lado, a gente vai inverter. Bem, então o que a gente tem aqui, olha? Um movimento todo sólido, todo graduado, informando aonde nós queremos dar o volume, ok? Eu vou virar a cadeira para que a gente faça o outro lado agora. Volto com a minha mecha guia. Vamos olhar mais um pouquinho. E sigo o mesmo propósito. Trago aqui, olha, todas as hastes na direção do meu peito, no meio.
A mecha vem daqui e sai levemente em direção à minha mecha guia, olha. Vou usar a tensão menor do pente para que todos os fios fiquem nessa direção. E aí, você pode começar a fazer sua conferência. Aqui, como a gente está nessa aula, eu estou utilizando um lado e o outro para que a visibilidade fique perfeita. Então, o que eu preciso? Preciso que você entenda também que você pode ir cortando um lado de cada vez, para que esses lados conversem e veja se está na mesma altura. Que isso vai te ajudar no final, porque você não precisa, né, depois ficar voltando para retocar. Então você pode fazer também assim, olha, cortei. Olha só, aqui esse meu lado, eu deixei ele maior para você. Poxa, cortei, já ficou maior, porque eles vão vir conversando. Como eu já cortei todo esse lado aqui, agora é só esse lado meu aqui de esquerdo, vir conversando com o esquerdo, com o direito, que já está cortado. Então, olha só, eu vou pegar de novo aqui, olha, e vou ver por que ele está maior. Olha. Então você pode ir fazendo os dois lados para que vá acontecendo de uma forma bem equalizada. Olha, cortei. Agora nós vamos para a próxima mecha. E aí os dois lados conversando vai ficar bem mais fácil para você realizar. E sempre, ó, os fios vindo todas as hastes na direção do 45. Ó, tá aqui na direção do meu peito. E olha, vou cortar. Você consegue perceber que as mechas bem fininhas te dão muito mais controle? Olha, tudo isso aqui já está pronto. Na linha do meu peito. E vou fazendo a conferência, olha. Ok. Ok. Sempre deixe bem limpo a região que você está cortando, porque isso vai te dar total visibilidade para que o seu corte fique perfeito. Quando a coisa está meio bagunçada, meio misturada, fica difícil. E agora eu vou ver se as duas pontas estão certinhas, olha. Tudo ok. Quando a gente faz isso, a gente tem uma forma de fazer para dizer sobre a correção disso. Qual é? O cross-check. Quando nós cortamos numa linha vertical, nós temos que vir com uma linha horizontal para cortar.
para fazer como se fosse a conferência, como não, né? Para fazer a conferência do corte. Então, olha, eu vou subindo meus dedos numa leve diagonal para fazer a limpeza deste corte, até chegar na linha total, onde eu determinei que o volume vai ser criado ali. Meu cross-check aqui, ok. Agora eu vou para o outro lado aqui. Vou virar para o outro lado agora, para ficar mais fácil para vocês verem a pontinha aqui. Localizamos o peso, a nuca toda certinha, cortada certinha. Bem, pessoal, agora a gente vai conectar a parte superior da nuca com a parte inferior da nuca que nós já fizemos. Olha, nós temos aqui o objetivo do volume e agora nós vamos criar a continuação disso. Agora nós vamos mudar a linha. Nós não vamos cortar mais na vertical. Nós vamos seguir toda em linha paralela, a linha dos dedos com a linha da divisão da cabeça, cortando em linha horizontal, ok? Quando eu vou fazer esse movimento da linha horizontal, eu preciso lembrar que eu não posso perder o ângulo de 45 graus que nós criamos aqui. Eu poderia cortar todo na vertical, só que eu quero mostrar que é possível fazer das duas formas. Olha, então esse cabelo não vem para cá, ele não fica mais para baixo, ele fica exatamente no ângulo onde nós paramos. Olha. Exatamente aqui. Em que altura? Mais ou menos a altura do meu estômago, olha. Nós vamos fazendo esse desenho agora da cabeça, ó. A linha vai começar e vai fazer para se conectar depois com a parte da frente. Então, ó, fazemos aqui, sempre as linhas bem fininhas, as seções bem fininhas. Sem subir o dedo, como se a gente tivesse aqui, ó, uma trava, ok?
Observem bastante as linhas paralelas, olha. A linha do meu dedo com a linha da divisão. Sempre fazendo isso, vai deixar você mais seguro do objetivo que a gente está indo de encontro a ele. Sempre pensando assim, tá, gente? Em linhas paralelas, como do mesmo jeito que a gente começou com a divisão da nuca. Lembra, lá embaixo, então estou seguindo essa mesma linha. Olha, sem perder, tá vendo? É como se eu tivesse uma trava aqui que não me faz perder esse ângulo que nós começamos, olha. A gente está chegando na parte da frente, olha, e essa linha vai dar seguimento. Deixa eu dividir tudo aqui que eu quero dar uma dica muito importante, tá, gente? Pulo do gato aí. Olha só. Quando a gente está chegando nessa parte da orelha, a gente precisa ter um cuidado, porque a orelha vai fazer uma tensão nos fios que vai me impedir de deixar uma linha exatamente certinha, sabe? Corrigida. Por quê? Porque ela fazendo a tensão, ela levanta o cabelo quando eu corto. Então, o que eu preciso entender? Quando eu vou cortar aqui, na parte da orelha, quando eu puxo o cabelo assim, olha, eu faço um movimento de tensão. Então, eu tenho que lembrar que aqui eu preciso criar uma leve folga, tá? Para que depois esse cabelo não venha subir e me deixar com um buraco lá na frente, tá? Então, se liga aqui, ó. Olha só como é que eu já estou entrando aqui. Tá vendo? Tá tudo puxadinho, né? Olha, eu tenho que dar um leve movimentinho aqui. Por aqui, ó. Essa tensão toda, ó, que eu faço aqui, tem que dar uma folguinha. Porque senão depois vai ficar um buraco aqui na frente, tá? Uma dica muito, muito importante para que você não perca depois um corte com uma precisão total dessa, o corte ficar ali na frente horroroso com um buraco e a cliente perguntando para você, o que é isso? O que aconteceu aqui? Tá bom? Então vamos seguindo. Lembrando para você que você pode fazer isso simultaneamente. Aqui eu estou fazendo devido à sua visibilidade ficar melhor, tá? Mas eu, no dia a dia, eu corto simultaneamente, fazendo os dois lados de uma vez, tá?
Lembrem-se que a haste dos fios não podem estar para cá ou para cá. Elas precisam estar em linhas paralelas também, tá vendo? Ó? Toda retinha, para que você não perca a sua linha de corte. Senão, quando você movimentar o cabelo para um lado e para o outro, você já vai ter aí uns fios maiores e outros menores. Linhas paralelas, linha dos dedos com a linha da divisão, promovendo exatamente a linha daqui com a linha de baixo, a linha de cima com a linha de baixo. Cabelo todo em caimento natural. Olha. Você não pode pegar essa mecha aqui, ó, e cortar aqui atrás, senão você vai criar uma outra linha. Você precisa seguir as linhas paralelas. Linhas dos dedos com a linha da divisão. Tá vendo? Toda parte sem trazer o cabelo para cá. Agora a parte da frente, ó. Bem, a parte da frente está levemente menor, então a gente não precisa se preocupar. Então, olha, nós temos a repetição de toda a linha que nós fizemos, lembrando que o teu pente, o teu dedo vai ser sempre tua régua, olha. Então eu só repeti o movimento da linha, olha. Começamos com as linhas diagonais para frente e assim temos o resultado. Júnior, mas e a linha de perímetro? A linha de perímetro depois nós vamos definir o que a gente vai querer. Modificar um pouquinho aqui. E vamos seguir na nossa trajetória. Lembrando do nosso ângulo de 45 graus, que nós não podemos perder. Como se tivesse uma trava segurando a nossa mão. Lembrando que todas as hastes devem estar nessa direção, na direção que nós estamos puxando. As mechas sempre finas, para que a nossa visibilidade não se perca.
ok? As hastes, olha. E assim nós vamos criando toda nossa estrutura com visibilidade, segurança e praticidade. Porque quando você faz o movimento das linhas paralelas, linhas dos dedos com a linha da divisão, a gente não perde o raciocínio. Olha, então tem uma haste aqui, tem uma trava aqui segurando a minha mão para que eu não perca meu ângulo. E eu vou descendo, puxando as hastes. Onde todas as linhas dos fios, né, vão ficando exatamente na direção que eu quero. E aí fica muito mais difícil para você perder as linhas, o ângulo, porque você já está seguindo toda a mecha guia, toda a marcação que a gente já pré-determinou com a nuca, porque a nuca vai nos orientar a fazer isso. Assim, isso. Olha a visibilidade total aqui da mecha que eu tenho que cortar. Estamos chegando na parte da frente. A gente segue com as linhas paralelas. Lembrando a parte da orelha, que quando nós fazemos a tensão, nós criamos um buraco. Então, olha só, estou cortando ainda a parte de trás. E quando eu vou cortar a parte da frente, onde tem a tensão da minha orelha, em linhas paralelas, o que eu tenho que fazer? Criar um leve afrouxamento, para que depois a gente não tenha um buraco ali. E olha só, depois que eu faço esse lado aqui pertinho da orelha, eu vou fazer uma leve conferência só para certificar se está do tamanho, tá? Porque senão eu vou cortar aquele lado todo e às vezes ele está maior e aí eu tenho que voltar fazendo tudo. Então eu já faço aqui, poxa, olha, tá certinho, então posso continuar. Isso aqui não está muito bom. Todas as linhas precisam estar na direção e no caimento que a gente está propondo, certo? Se eu puxo para cá, ó, as linhas precisam estar todas nessa direção, paralelas, olha. Tudo está paralelo, essa aqui está paralela, essa aqui está paralela e essa aqui paralela, olha. Aqui a parte da orelha eu não tenho mais atenção porque eu já estou acima dela, né? Fazendo o movimento. Mas sempre aquela primeira mechinha até ali,
você tem que dar aquele descontinho. Gente, isso é super dica, tá? Tem um monte de cabeleireiro que, quando chega naquela região ali, dá esse mole. Sempre quando você vai cortar, você não pode esquecer desse movimento que a gente está fazendo. A gente sai daqui de uma parte menor e vai para essa parte maior. Então, lembra do ângulo de 45 graus que a gente começou? Beleza. Você não pode perder. Olha, eu estou na mesma altura que a gente começou. Ok? Olha, a gente tem que pensar que a gente está numa linha imaginária. A parte da frente dela está menor. E olha, temos uma escultura completa com a nossa proposta de graduação. Agora, a gente vai definir a nossa linha de perímetro. Agora o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o desenho da linha de perímetro, tá? Então nesse caso aqui, olha, eu vou ter que fazer uma leve limpeza por baixo, né, com a máquina. Olha, eu tiro esse cabelinho que sobra aqui, porque ele me atrapalha para fazer o desenho da nuca. Então depois que eu já limpei, tirei o meu empecilho, né? Eu vou definir uma forma. Aí, cada nuca, ela tem uma formação. Então você vai também se direcionar pelo que ela é, do jeito que ela nasce. Aqui eu estou cortando numa leve diagonal, por quê? Eu quero alongar um pouco o pescoço dela. Então, fazendo numa diagonal, eu faço com que o desenho da linha me force o olhar a caracterizar esse alongamento.
ver se tem alguma sobra aqui, tá vendo? Olha, eu vou deixar ele com esse mesmo movimento. Mesma conferência aqui, ó. E a gente conclui o nosso corte graduado, onde conseguimos dar com essa forma o objetivo, né, que é criar o volume. Eu crio o volume desde o occipital, da parte de trás da nuca até a lateral do rosto dela. Um corte que pode ser utilizado, né, para os dois lados. E eu vou secar esse cabelo para que você veja o resultado final com ele seco, tá bom? Aqui estamos finalizando a nossa forma graduada. O corte graduado sempre, a forma graduada será sempre com uma proposta de dar volume. E aqui nós concluímos com os detalhes. Olha, todo o peso da estrutura do cabelo, do corte, ficou na altura do occipital, descendo, né, ao lado do maxilar, dando volume ao rosto dela. O movimento das linhas, olha, que nós temos é de uma linha marcada, onde a gente consegue ter realmente o objetivo desta forma, ok? Outro lado aqui. Olha, todo o movimento. Lembrando, o ângulo de 45 graus perfeito, olha. Todo aqui. Exatamente como nós começamos, olha. Um corte clássico, muito bonito e com essa proposta de dar volume. Olha, espero que você aproveite o máximo dessa aula e até a próxima.